Bom dia, a paz de Cristo ressuscitado e misericordioso no coração de cada um de nós. Eu me chamo Pedro, venho da Arquidiocese de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, com bastante calor no meu coração, partilhar um pouco da palavra de Deus com você. Eu sou casado, tenho 2 filhos, um com 7 anos e um que nós estamos esperando agora, a Anne Gabriele, que vai nascer no mês de julho, com a graça de Deus. Eu sou professor na minha cidade, trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso e atualmente estou na coordenação estadual do Ministério de Pregação. Todas as quintas-feiras, a minha família tem a graça de participar do grupo de oração Nossa Senhora da Salete, em Várzea Grande, a cidade em que eu moro. Estando aqui esses dias, eu estou percebendo como é bom fazer comunhão com todos vocês. Como é bom estar participando de um evento assim, ouvindo pregações ungidas da palavra de Deus, podendo rezar, louvar a Deus junto com vocês. É uma graça que não se pode contar. E mais ainda na presença aqui de tantos santos, né? Onde está a relíquia de um santo, nós cremos, está o próprio santo. Então, que honra, que graça poder participar desse congresso estadual de pregadores, os profetas da misericórdia. Eu gostaria de falar sobre o renovado impulso de anúncio. O tema dessa pregação, renovado impulso de anúncio. E quero usar como texto base para essa pregação a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Estando esses dias em oração, numa das comunhões, na missa em que eu fiz, oferecendo por todos nós que estaríamos aqui, pelo evento dos pregadores aqui de São Paulo, e rezando também pela pregação, numa das comunhões que fiz, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, a respeito de vocês. Essa palavra tem a ver com cada um de nós que estamos aqui. E o Senhor disse assim ao meu coração: eu os quero como braseiros vivos, que não se apagam, ardentes por amor de mim e das almas por quem morri. E quando o Senhor colocou essa palavra naquela comunhão, o meu coração pôde experimentar um ardor diferente, um aquecer diferente, porque o Senhor dizia: eu os quero como braseiros, como vivos braseiros que não se apagam. Não apenas como uma brasa que se acende, mas uma brasa que se acende e que não se apaga. O Senhor me falava muito de constância, constância no fervor e no ardor missionário, por amor a Ele e por amor das almas. E eu estou pedindo, desde que recebi esse convite para estar aqui, estou suplicando a graça de Deus para conseguir imprimir no coração de cada um de nós aqui esse fogo que queima e que não se apaga mais, de uma forma nova, para que a nossa missão, ao sairmos desse congresso estadual, seja mais revestida de poder, seja mais revestida de unção e tenha muito mais frutos lá nos nossos grupos de oração. Eu desejo muito que isso aconteça com todos nós aqui. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Palavra do Senhor. A nossa pregação
é uma demonstração do poder de Deus, diz São Paulo, para a vossa salvação. Quando nós olhamos e nos questionamos, irmãos, para o sentido da nossa pregação, o porquê nós anunciamos, pelo menos 3 razões surgem no nosso coração e precisam pulsar forte dentro de nós. Tem um motivo, a nossa pregação tem uma razão de ser. O anúncio que nós fazemos do Evangelho tem uma razão de ser. E a meu ver, a primeira razão de ser da pregação da palavra de Deus é para a salvação das almas. Nós pregamos para que pessoas sejam salvas. Nós pregamos para que pessoas possam definitivamente participar da comunhão com Deus no céu. É o motivo, é uma das razões que nós temos para anunciar a palavra de Deus. A exortação apostólica de Paulo VI, no ano de 1975, a todos os fiéis, a Evangelii Nuntiandi, logo no número 5, faz parte dos parágrafos de abertura deste documento. O Papa nos diz isso, quando ele diz que anunciar o Evangelho não é uma contribuição facultativa para a igreja, mas é uma obrigação que se lhe incumbe. Lá no meio do texto, do número 5, o Papa diz assim, que esse anúncio do Evangelho é a salvação dos homens que está em causa. É a salvação. Nós anunciamos, divulgamos a mensagem do Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Essa realidade da pregação que se está para a salvação é bem verificável na vida dos apóstolos, os quais eu destaco aqui Pedro e Paulo. Quando Jesus encontra com São Pedro e lhe faz o chamado, é aquela cena do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, da pesca milagrosa. Estavam cansados, tentando a noite toda a pescaria, mas nada conseguia. E quando Jesus lhes anuncia, quando Jesus falava com o povo, Jesus pede então para Pedro afastar e levar um pouco o seu barco mais a fundo e diz, lançai as redes para a pesca, aquela cena que nós conhecemos e que inclusive já foi um dos temas que nós vivenciamos há pouco dentro do movimento. São Pedro então, por causa da palavra, lança as redes, a rede vem cheia de peixe, e ele cai aos pés de Jesus e ele diz, afasta-te de mim porque sou um pecador. E então Jesus manifesta a ele o desejo do coração de Deus. Doravante serás pescador de homens. Jesus falava da salvação das almas. E essa confirmação, essa realização da promessa vem um pouco mais tarde, quando São Pedro então, após Pentecostes, cheio do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos nos narra, a partir do versículo 14, ele se põe em pé e com voz forte, ele prega a palavra de Deus. Ele lança as redes conforme a palavra do Mestre, e aquela pescaria foi grande. O versículo 41 desse capítulo encerra dizendo que naquela pregação foram ajuntadas mais ou menos 3.000 pessoas. Uma pregação cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. São Pedro então começa a lançar a palavra, a anunciar a palavra com vista à salvação das almas. Nós também verificamos isso na vida de São Paulo, quando em Atos 9, no versículo 15, Deus fala com Ananias. São Paulo já tinha tido a experiência do caminho de Damasco, e Deus agora está falando com Ananias para ir batizar Paulo, para ir orar com Saulo, para levantá-lo. E o Senhor diz algo impressionante a respeito de São Paulo, que vai se confirmar durante toda a sua vida. O Senhor diz, vai Ananias,
porque este homem é para mim um instrumento poderoso, um instrumento precioso, um instrumento escolhido. E é claro, um instrumento escolhido para a salvação. Salvação que São Paulo vai consumir a sua vida para anunciar. Como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 1, versículo 5 que nós lemos. São Paulo está falando, não anunciamos palavras por palavras simplesmente. A nossa pregação foi uma demonstração do poder de Deus. Foi uma pregação ungida, uma pregação no poder do Espírito. E no finalzinho ele diz, para a vossa salvação. Irmãos, nós anunciamos a palavra de Deus para a salvação das almas. E aqui nesse ponto, todos nós precisamos crescer no amor pelas almas. Todos nós precisamos amar mais, irmãos. Amar as pessoas a ponto de entregar a elas o que de direito lhes é devido. As pessoas têm o direito de ouvir a pregação da palavra de Deus. Têm o direito de ouvir o Evangelho. E nós, quanto mais amamos as pessoas, amamos as almas das pessoas, mais ardor existe no nosso coração para dar a elas a palavra de Deus. Nós anunciamos para a salvação das almas. E quando a gente para e pensa, por exemplo, nos novíssimos do homem, como nos diz Eclesiástico, ó homem, pensa no teu fim, pensa nos teus novíssimos, e jamais pecarás. Quando nós pensamos nos novíssimos do homem, na sua morte, e logo depois da morte, como nos diz Hebreus 9:27, nos vem o juízo particular, e as almas serão julgadas, elas serão colocadas diante de uma luz, irmãos, que vai expor toda a verdade da vida delas. Quando nós imaginamos que todos nós iremos passar por isso, nós passaremos por um exame de consciência tão perfeito, tão evidente, que não haverá como mentir. Aqui nessa vida, nós, diante da consciência, arranjamos desculpas. A consciência acusa, mas a gente logo diz, não tem problema, Deus é misericórdia mesmo, eu posso continuar desse jeito. Mas no exame de consciência final, o último exame, que será no juízo, a verdade será uma evidência tão latente que não haverá possibilidade alguma de mentir. Não haverá possibilidade alguma de disfarçar, de colocar uma máscara. E então entrará para o gozo da presença de Deus aqueles que conseguirem pedir misericórdia. Sim, essa é a fé católica. Entrarão para o céu aqueles que no juízo particular conseguirem clamar por misericórdia. E talvez a gente possa pensar, mas então é muito fácil, porque é só eu chegar lá no momento e pedir misericórdia e eu vou entrar para o reino dos céus. Mas o fato é que só conseguirá pedir misericórdia lá no juízo aquele que passou a vida pedindo misericórdia a Deus aqui. Porque quem não pediu misericórdia, quem não creu na misericórdia nesta vida, diante do juízo se desesperará. E como Adão e Eva desejarão se esconder da face da presença de Deus. Porque a verdade será latente, não haverá como disfarçar. Irmãos, quando nós pensamos que todas as pessoas da face da terra passarão por esse juízo, nós deveríamos tremer interiormente e desejar dar a elas o anúncio do Evangelho, dar a elas a palavra de Deus, para que aqui já nesta vida elas clamem por misericórdia, elas clamem por Deus. Um amor verdadeiro pelas almas é um amor que quer ver as almas no céu com Deus. O amor verdadeiro está aqui, de entregar as pessoas para Deus, de querer a salvação, porque é terrível
até se imaginar uma alma perdendo a presença de Deus, talvez por negligência nossa, porque não demos a ela o anúncio da palavra de Deus com o ardor que ele merecia. Falando assim, irmãos, eu me lembro, nós temos aqui as relíquias de vários santos, né? Todos se consumiram pela salvação das almas. Todos. Nenhum santo foi santo fechado em si mesmo, mas todos se consumiram. Esses dias, eu me lembrei muito da Madre Mariana. É uma beata do Equador. Madre Mariana, uma mulher simples, mas de uma profunda experiência de Deus desde a sua infância. Madre Mariana é uma das santas que tem o corpo incorrupto. O corpo dela está conservado. E ela recebeu uma promessa de Deus de que o seu convento geraria muitos santos. E não só ela tem o corpo incorrupto, mas 5 freiras da sua congregação também têm o corpo incorrupto. Como confirmação de Deus da vida de santidade que elas levaram. Mas o que me impressiona em Madre Mariana é que desde a sua infância ela foi uma mulher dedicada a Deus, uma mulher de devoção, dedicada a Deus e preocupada com a salvação das almas, orando pela salvação das almas. Quando ela tinha 19 anos, ela já estava no convento. Ela estava na capela do Santíssimo em oração e teve uma visão. Um anjo com 3 espadas. E em cada espada estava escrito um pecado. Então, 3 espadas, 3 grandes pecados. Quando Madre Mariana tem essa visão, ela então começa a chorar e a pedir perdão a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, esses são os meus pecados, Senhor. Tem misericórdia. E aí Nossa Senhora aparece para ela e fala assim: não, minha filha, não é nada disso que você está pensando. Não são os seus pecados. Esses são os pecados de pessoas que viverão no século 20. Madre Mariana viveu no século 16. E Nossa Senhora disse a ela: são os 3 maiores pecados do século 20. E Deus quer que você peça perdão e leve uma vida de reparação para a salvação das almas daquele século. Madre Mariana diz que aceita. E então o anjo crava-lhe as 3 espadas no coração, de forma que Madre Mariana vem a óbito. Ela morreu naquele momento. Começaram o velório de Madre Mariana, e um frade estava no seu velório. Esse frade tem uma visão, ele entra num êxtase, tem uma visão, e ele vê o juízo particular de Madre Mariana. Ela estava diante de Cristo, e Cristo colocou diante dela 2 coroas, uma de glória dourada e uma coroa de espinhos. E disse para ela: Mariana, escolhe. E ela retrucou: escolhe o Senhor é meu divino esposo. Eu passei a vida inteira deixando o Senhor escolher por mim, por que eu tenho que escolher agora? Escolhe você. E ela ficava nessa briga, né, com Cristo no juízo. E aí Nossa Senhora vem de novo para ela e diz: não é nada disso que você entendeu. Não é nada disso. Vou te dar o significado. E diz para ela: essa coroa de glória é o seguinte: você já está pronta para entrar para o céu. Se você escolher essa coroa, você vai entrar para o céu, vai viver a plenitude da alegria, do amor da presença de Deus. Mas se você escolher essa coroa de espinhos, você retornará à terra e você vai padecer pela salvação das almas do século 20. O fato é que no meio do velório a defunta se levanta, para a surpresa de todos, e a partir desse momento, irmãos, Madre Mariana entra numa escala humilhante de sofrimento. Eram muitas humilhações, eram muitas provações, eram muitas batalhas, mas era muito jejum, eram muitas comunhões, muita ascese, sacrifício para a salvação das pessoas do nosso século. De forma que ela tem algumas profecias que se confirmaram, inclusive, no século 20. Mas
uma mulher que se consumiu pela salvação das almas de um povo que nem era do seu tempo, uma mulher que preferiu vir sofrer na terra a desfrutar da salvação que já estava garantida. Será que nós, irmãos, com a salvação garantida, será que nós teríamos esta coragem? Só alguém com um amor profundo pelas almas faria a escolha que Madre Mariana fez. Nós poderíamos imaginar, mas ela sofreu então por uma imensidão de pessoas. O amor dela também eram muitas pessoas, mas o amor dela também era particular por cada alma. Ela já estava com uma certa idade, quando de novo estava em oração. Entrou num êxtase e tinha uma freira da sua congregação que era terrível. Terrível. Blasfemava, murmurava, não andava na graça, de mal com todo mundo. E Jesus mostra para Madre Mariana que aquela freira iria para o inferno. Madre Mariana, diante dessa informação, vem às lágrimas e começa a suplicar: não, Jesus, não, eu quero a salvação dela, não permita a perdição dessa alma. E diante da insistência de Madre Mariana, Jesus diz para ela: está bem, há uma possibilidade desta freira ser salva. Você vai padecer por 5 anos todas as penas infernais que ela padeceria se estivesse no inferno. Você aceita sofrer por ela? E Madre Mariana diz sim. Depois daquele momento, as tribulações de Madre Mariana aumentaram sem limites. E aquela freira tornou-se terrível no trato com Madre Mariana, ao ponto de estarem numa sala de refeição e aquela freira jogar sopa quente no rosto de Madre Mariana, humilhando, e Madre Mariana sofrendo calada pela salvação daquela alma. Irmãos, penso eu que todos nós precisamos de um amor assim, pelas almas. Amor pelas almas, pela salvação das pessoas. Precisamos anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, para que pessoas sejam salvas. Aquelas pessoas que Deus confiou ao nosso grupo de oração, aquelas pessoas que Deus confia quando cruzam pelo nosso caminho, aquelas pessoas das quais o próprio Espírito Santo incomoda o nosso coração, quando estamos diante delas, para que oremos, para que entreguemos a ela o anúncio da palavra de Deus. Peçamos, irmãos, a graça de um amor extraordinário pelas almas. Peçamos a Jesus Cristo, Ele que tanto amou as nossas almas e se entregou na cruz por cada um de nós. Ele derramou até a última gota de seu sangue. Peçamos a Jesus Cristo o amor do coração dele pelas almas, para que nós também possamos nos consumir e anunciar a palavra de Deus. Então, um primeiro sentido do porquê nós anunciamos a palavra de Deus está aqui, para a salvação das almas. Mas nós também anunciamos a palavra de Deus por uma segunda causa, por uma segunda razão. Nós anunciamos a palavra de Deus também para a nossa própria salvação. Nós queremos ser salvos. Nesse mesmo evangelho da conversão e do chamado de São Pedro, Lucas 5, nós temos no versículo 27 a conversão, o chamado de Levi. Levi estava na sua mesa de coletoria de impostos, quando o Senhor surge diante dele. Levi é considerado um pecador público, né? Alguém que explora as pessoas. E no entanto Jesus aparece diante dele, ele estava apegado à sua profissão, ao dinheiro, à exploração das pessoas, mas está agora diante dele Jesus, e Jesus com uma palavra o convida para seguir, dizendo: segue-me. E a Bíblia diz que Levi levantando-se, deixou tudo e o seguiu. É desse texto bíblico que o Papa Francisco tira um lema
uma moção para o seu pontificado. Miserando at qui eligendo, que significa tendo misericórdia, ele me elegeu. Misericórdia e eleição. Levi estava pecando quando Cristo lhe apareceu. E Cristo dele teve misericórdia e o elegeu apóstolo, divulgador da sua palavra para a salvação das almas. Levi foi eleito por misericórdia para salvar almas, mas enquanto Levi está num trabalho de salvar as almas, ele também está salvando a sua própria alma, porque ele já está desprendido da sua mesa de coletoria de impostos, ele está desprendido de seus pecados. Eu não tenho dúvidas no meu coração de que eu estou diante de pessoas que a misericórdia de Deus elegeu para o anúncio da palavra de Deus. Deus elegeu você, meu irmão. Deus teve misericórdia de você. Por isso que você recebeu o dom da pregação. É por isso que você está nesse ministério. Deus um dia passou diante da sua coletoria de impostos e com misericórdia te elegeu, te escolheu e disse: vai anunciar a minha palavra, e colocou em nossos corações um fogo inquietante. Para quê? Para que salvando almas, a nossa própria alma também fique salva. Porque vamos admitir, ser pregador da palavra de Deus é uma excelente oportunidade de estar próximos da palavra de Deus. É uma excelente oportunidade para estudarmos mais a palavra de Deus, para orarmos com ela. E Jesus sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da sua fraqueza e te quis mais perto dEle. Ele quis colocar o teu ouvido mais perto da boca dEle, porque talvez se Ele não te desse esse ministério da palavra, onde você tem que ouvir a voz de Deus para pregar, talvez você não se esforçaria para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. E então Deus, com misericórdia, e muitos aqui a começar de mim, com muita misericórdia, Deus fez uma eleição. Irmãos, miserando at qui eligendo, tendo misericórdia, Ele me elegeu. Eu fui eleito por misericórdia. A nossa alma vai se santificando quanto mais nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade, porque a palavra de Deus sacode o nosso coração. O mesmo texto bíblico fala de formas diferentes ao nosso coração e vai nos transformando e vai tirando a soberba, o orgulho, e vai trabalhando em nós, vai separando o joio do trigo de certa forma dentro de nós. A palavra vai nos instruindo e o chamado vai nos santificando. E então nós também caminhamos para a nossa própria salvação. Queridos, não tenhamos dúvida no nosso coração de que foi a misericórdia de Deus quem nos elegeu. E deve haver um questionamento no nosso coração. Um questionamento que o Paulo VI nos fala no Evangelho Nunciandi. Ele diz assim, os homens poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus, se nós não lhes anunciamos o Evangelho. Então ele está dizendo o seguinte: se nós não pregarmos o Evangelho, Deus tem outras vias e as pessoas poderão se salvar. Agora ele questiona: mas nós poderemos salvar-nos se por negligência, por medo ou por vergonha nos omitirmos de anunciar o Evangelho? Se você não pregar, Deus providenciará maneiras de salvar as almas. Mas será que você será salvo? Esse é o questionamento que Paulo VI nos faz. E é por isso então o grito de São Paulo em 1 Coríntios 9, versículo 16: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, eu preciso pregar a palavra de Deus. Nós somos como aquele alcoólatra
que é acompanhado pelos Alcoólicos Anônimos, que para se manter longe do seu vício, eles precisam constantemente ficarem dando depoimentos e testemunhos de como eles eram e de como eles são agora. Irmãos, nós precisamos constantemente falar de Deus, pregar a palavra, pregar uma vida nova, porque senão nós também voltaremos à vida antiga. Fomos eleitos graças à misericórdia de Deus. Deus nos elegeu a todos nós aqui. Uma terceira razão pelo que anunciamos a palavra de Deus. Primeiro, para a salvação das almas. Segundo, para a salvação da nossa própria alma. E agora, em terceiro lugar, por que é que nós pregamos? Por que é que você prega a palavra de Deus? Nós pregamos a palavra de Deus para agradar o coração de Deus. E aqui está para mim a maior razão pela qual eu sou um pregador da palavra de Deus. Nós, quando pregamos, agradamos a Deus. Você sabe por quê? Porque mais do que nós, Deus quer a salvação de todas as pessoas. E Deus não quis salvar a humanidade sem a ajuda dos homens. Então Deus constituiu profetas, cujo dom está latente no coração de cada um de nós aqui. Ele nos deu o dom da pregação para salvar almas. Então, se Deus quer a salvação das almas, e Ele quer a salvação das almas, se Deus nos deu o dom de pregar a sua palavra para a salvação das almas, é porque é do agrado dele que nós preguemos a sua palavra. Então, todos nós que queremos ser santos, todos nós que queremos a santidade, deveríamos por primeiro ter um forte desejo de agradar a Deus. Porque santidade consiste em amar completamente a Deus, em amar a Deus perfeitamente, não com um amor egoísta, não com um amor mesquinho, de quem não tem coragem de gastar a própria vida, mas um amor que se entrega, um amor que se lança, que, como o Zé Carlos nos falava, um amor que pega um impulso e se joga por completo na vontade de Deus, mesmo que essa seja a cruz. Irmãos, quem ama a Deus, quem quer ser santo, tem por obrigação que agradar a Deus. E você agrada muito a Deus quando você prega a palavra dele, profeta. Quando você anuncia, você está agradando a Deus. E essa deve ser a grande motivação das nossas vidas. Nós estamos agradando o coração de Deus quando nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas. 3 motivos, eu poderia citar mais, e você talvez tenha mais motivos, mas 3 motivos para que nós anunciemos a palavra: salvação das almas, a salvação da nossa própria alma, e para agradar o coração de Deus. Por aqui a gente já vê que não pregamos a palavra de Deus para o envaidecimento do coração. Nós não pregamos a palavra de Deus para construir nomes e carreiras. Nós não anunciamos a palavra de Deus por outro motivo que não seja um honesto motivo da salvação e do agrado a Deus. Nós não pregamos a palavra de Deus porque um dia achamos bonito alguém pregar. Nós não pregamos a palavra de Deus porque queremos os aplausos. Nós não pregamos a palavra de Deus porque queremos dar um bem-estar para as pessoas aqui nessa terra, como fazem algumas igrejas protestantes que procuram trazer o bem-estar para as pessoas aqui, livrando-as inclusive do sentimento de culpa do pecado, não pelo arrependimento e pela confissão, mas dizendo a elas que não existe pecado, que não existe inferno, que Jesus veio para fazer você feliz aqui nessa vida, para te dar riqueza, para te dar saúde, e que se você não estiver debaixo dessa prosperidade, Deus não está contigo. Não, irmãos, nós não pregamos para que as pessoas tenham um bem-estar aqui nessa vida. Nós não pregamos para que as pessoas fiquem motivadas nos nossos grupos de oração simplesmente. Nós pregamos única e exclusivamente para que as pessoas sejam salvas, entrem no céu, contemplem Deus, amem a Deus, adorem a Deus.
é o maior motivo da nossa pregação. E é por aí que nós devemos nos consumir, irmãos. Mas não é apenas anunciar o Evangelho. A igreja pede de nós algumas maneiras de anunciar o Evangelho. Algumas formas de anunciar o Evangelho. E é lindo quando a igreja nos documentos nos mostra, por exemplo, o que ela espera dos pregadores da palavra. A igreja espera homens de testemunho. Ou seja, pessoas que fizeram uma experiência de salvação, uma experiência com Deus. Testemunho pessoal. Experiência de Deus. A partir da experiência de Deus, nós partilhamos com as pessoas a respeito da palavra. A Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, do Papa Francisco, agora nos fala sobre isso. O pregador, antes de tudo, é alguém que fez a experiência de Deus. E a partir desse testemunho pessoal, ele divulga a palavra de Deus, porque já não mais consegue guardar para si. Ele não consegue se calar, mas ele anuncia destemidamente a palavra de Deus. E aqui eu incluo também a experiência de Pentecostes, irmãos. A renovação carismática católica tem uma natureza. A natureza que a renovação carismática tem é pentecostal. Nós precisamos vivenciar Pentecostes para que possamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos da experiência do Espírito para que essa evangelização seja mais eficaz. Essa relação viva com o Espírito Santo, essa dependência dele, a experiência com ele que marca as nossas vidas. Nós precisamos disso para anunciar a palavra. A igreja pede também um outro perfil para os pregadores. Além da experiência, a igreja pede que o pregador tenha preparação. E é o Papa Francisco quem nos fala sobre isso. É o número 145, Evangelii Gaudium. Ele diz assim: a preparação da pregação, está falando da homilia, mas serve para todos nós, porque a exortação é endereçada também aos fiéis leigos. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. A confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Ou seja, não é passiva, não é você dizer não, na hora o Espírito Santo vai me inspirar. Não, a confiança é diferente, é ativa. Você estuda, você se prepara. E ele então conclui dizendo: implica oferecer-se como instrumento, com todas as próprias capacidades, para que possam ser utilizadas por Deus. Um pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Alegria do Evangelho, número 145. A igreja espera pregadores que se preparam, pregadores que têm um coração ouvinte. Quando Salomão foi colocado diante de Deus, ele na presença de Deus, ele poderia pedir tantas coisas, mas ele pede a Deus um leve shomer, em hebraico, um coração ouvinte, que hoje a gente traduz por sabedoria. Coração ouvinte. Sabe o que é um coração ouvinte? É alguém que se coloca diante de Deus e diz: fala, Senhor, porque eu estou pronto para obedecer. É uma disposição imediata de obediência. Fala, Senhor, eu te obedecerei. Eu falarei o que queres. Eu viverei o que queres.
Salomão pediu isso a Deus: eu quero, Senhor, um coração ouvinte. Renovação, pregadores, nós precisamos também pedir a Deus, suplicar a Deus um coração ouvinte, um coração devoto, um coração disposto à obediência imediata diante daquilo que é a proposta dele para as pessoas. Pregadores que se preparam, porque sabem da responsabilidade que tem. Também a igreja espera que tenhamos um terceiro perfil, e é também o Papa Francisco, na mesma exortação, que nos diz que precisamos ser evangelizadores com espírito. E o que significa isso? Diz ele, palavras dele: evangelizador com espírito é aquele que se abre sem medo à ação do Espírito Santo. Abertura para a ação do Espírito Santo de Deus. Evangelizador com espírito. De Paulo VI, a exortação de Paulo VI, Evangelho Nunciandi, nos traz também a esse respeito, dizendo que tudo, número 75, tudo tem que ser feito sob a inspiração do Espírito Santo. Debaixo da inspiração do Espírito. O Papa chega a exortar dizendo que sem o Espírito Santo é impossível haver evangelização. Sem o Espírito serão palavras lançadas ao vento, mas se o Espírito Santo se fizer presente, as suas palavras serão palavras de Deus no coração das almas e haverá evangelização. Então, irmãos, dependência do Espírito Santo, liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Eu pude recentemente ver isso bem de perto. Irmãos, anos atrás, uns 2 anos atrás, era evento de Pentecostes, uma das nossas cidades, pequena cidade. O evento começou sábado e um moço sentou-se lá atrás. Do lado dele uma senhora que rezava incessantemente. Quando um evento não é grande, a gente consegue perceber a entrega das pessoas, a abertura de coração, mas também conseguimos compreender a resistência das pessoas. E aquele moço estava lá atrás, com os braços cruzados, olhando todas as coisas naquele lugar, e não dava atenção à palavra de Deus. E aquilo começou a inquietar o meu coração. Fiz a pregação do sábado todo à noite, eu fui para casa paroquial, e aquela noite para mim foi longa demais, porque eu dizia: Deus, dai-me uma oportunidade de falar ao coração daquele homem. Deus, esse homem despertou a minha atenção e eu sinto que há uma obra do Senhor para fazer na vida dele. Dai-me uma oportunidade, desperta a atenção deste homem. E orei assim, do sábado para o domingo. Quando chega no domingo, ele está lá no evento, do mesmo jeito, sentado atrás, braço cruzado, olhando tudo, menos a palavra de Deus. E quando chega no último tema do evento, que era sobre Pentecostes, e dizia: o Espírito Santo em minha vida, mais uma vez. Esse era o tema da pregação. E eu anunciava e dizia da palavra de Deus, e nada brotava de atenção naquele homem. Ele estava aparentemente indiferente à palavra de Deus. Só que no meio do anúncio, o Senhor começa a mostrar para o meu coração que a vida daquele homem se resumia em adultério, vício em jogos de azar e bebedeiras. E logo quando me vieram essas palavras no coração, eu disse: Senhor, obrigado por essa oportunidade. E tomei esse rumo. E comecei a dizer: a sua vida está manchada desse pecado. O Senhor te trouxe aqui porque quer te libertar. Ele se ajeitou na cadeira e me olhou. Aí eu disse: agora é a oportunidade, eu vou trazer o querigma tudo de novo, em 1 minuto, para esse homem. E comecei a dizer a ele: a tua vida está manchada assim, e não há sabão em pó no mundo que possa te lavar, mas o sangue de Cristo pode te lavar aqui nessa manhã.
A misericórdia de Deus pode te alcançar. Aquele homem me deu atenção e ele ouvia a palavra e ele se ajeitava na cadeira e a assembleia foi ficando em pé para a oração e ele veio caminhando no meio do povo. Irmãos, foi linda a experiência de Deus na vida daquele homem. Eu não vi a hora em que deixei o microfone e fui a seu encontro. Aquele homem, mal consegui chegar no meio, ele caiu em lágrimas, em pranto, e quando eu cheguei, o coração dele estava acelerado e ele gritava: pregador, alguma coisa se move aqui dentro de mim, pregador, alguma coisa se move, está andando dentro do meu coração, está caminhando dentro de mim, está caminhando. E o Senhor foi me dando a palavra e eu dizendo a ele a respeito da libertação. Irmãos, foi uma das experiências mais lindas que eu vivi de anúncio da palavra de Deus. E depois ele toma o microfone das minhas mãos ali na frente, no final do evento, e se volta para aquela senhora que estava ao seu lado, dizendo a ela: meu doce amor, eu nunca te compreendi. Tantas vezes proibi você de vir ao grupo de oração, mas eu não sabia que era assim. A partir de hoje, nunca mais você virá a um grupo de oração sozinha. Nunca mais. Irmãos, às vezes no nosso ministério terão momentos em que nós teremos que chorar pelas almas. Às vezes por uma alma, às vezes por uma multidão de pessoas. Chorar para que o Senhor nos dê uma oportunidade de levar ao coração delas a palavra de Deus, às vezes em questão de segundos, como foi também com meu irmão João Batista. João Batista profundamente prostituído, porque era um dos maiores pecados da minha família, foi esse. João Batista com uma vida distorcida, chegava em casa naquele dia de semana, por volta do meio-dia, angustiado, e ele discutia e dizia: por que é que você vai à igreja? Por que é que você vai nessa igreja? Já fazem quase 5 anos que você está caminhando na renovação e na igreja. Eu vejo você com camiseta, com oração, mas eu nunca vi na nossa casa a visita de um padre. João Batista dizia isso, porque a minha família padecia de grandes lutas, e a gente sentiu a necessidade do apoio das pessoas. E ele questionava, e dentro do meu coração eu pensava: Jesus, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer a ele? No auge dessa revolta, o Espírito Santo me coloca a palavra do Evangelho, porque João Batista estava dizendo que a igreja tinha sido tomada conta, pelo diabo. O diabo tinha tomado conta da igreja, uma igreja idólatra, uma igreja que não se preocupa. E eu citei para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. As portas do inferno já não prevalecerão contra ela. Foi o versículo que eu citei, e ao final eu disse para ele: João, de duas uma, ou Jesus é mentiroso se você for verdadeiro, porque o inferno prevaleceu, ou o mentiroso é você e Jesus continua reinando na sua igreja. Fiquei quieto. João Batista saiu, voltou para o trabalho. No final da tarde ele chega em casa, lágrimas nos olhos, com a seguinte expressão, dizendo: Pedro, eu estava ainda no caminho do meu trabalho, quando o meu coração sentiu apertado, e eu senti uma vontade de Deus. Eu queria correr para Deus, eu quis chorar, eu quis clamar a presença de Deus. Eu mal consegui trabalhar essa tarde. Pedro, eu quero ser de Deus, eu quero entrar para a caminhada. E João Batista naquela tarde me perguntava quais eram os primeiros passos, e eu fui indicando para ele: vai procurar o batismo, porque nem batizado era, e ele foi procurar os sacramentos. E se você chegar hoje na minha terra, a terra mato-grossense, e perguntar quem é João Batista, eles vão te dizer: é um dos maiores profetas que a nossa terra já conheceu. Irmãos, dê a palavra de Deus ao povo. Dê a palavra de Deus ao povo. O resto é com Deus. Faça a sua parte. Distribua a palavra de Deus. Eu quero finalizar, irmãos, dizendo a você e confirmando aquilo que Deus começou a fazer ontem aqui, no final da pregação da Francesca.
Existem tantos momentos que nós nos cansamos de anunciar a palavra de Deus e até pensamos em desistir. Por causa das dificuldades, por causa das lutas e do sofrimento. A gente vem com a falsa ilusão, né, aquela expressão, eu vou para a obra de Deus e Deus vai cuidar de tudo o resto. Só que o cuidado que Deus opera na nossa vida é diferente do cuidado que nós esperamos. Tantas vezes Deus permite lutas e batalhas, e então a gente se sente injustiçado. Mas enquanto eu estava pregando, me aconteceu isso na minha família. Onde estavas tu, Senhor, que não cuidaste de mim? E então o nosso coração vai se cansando, vai se cansando. E eu estava assim um certo período, alguns anos atrás, muito cansado. Tentativas de suicídio no meu irmão, na minha mãe. Manifestações diabólicas dentro da minha própria casa. Situação terrível, terrível. E eu estava assim, já cansado. E eu pensei comigo, eu acho que tudo isso está me acontecendo por causa do ministério. Tentação do diabo, né? Está me acontecendo por causa do ministério. O ministério deixa de ser uma bênção e começa a ser um fardo. Isso está me acontecendo porque eu estou aqui com Deus pregando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a sair da renovação, só que eu vou sair aos poucos para ninguém notar. Então eu vou deixar de atender as ligações, quando ligar eu vou falar que eu já tenho pregação marcada. E aos poucos as pessoas vão me esquecendo. E chegou uma semana, eu estava no auge da depressão missionária. No auge. Deprimido, triste. Aquela semana, no domingo, eu nem fui à missa. Eu estava revoltado. Aí dizer, mas como pode? Mas como pode pregar a palavra de Deus lá fora e oferecer o céu para as pessoas e experimentar o inferno dentro da minha própria casa? Com essas lutas, com essas batalhas. E eu disse, eu não vou mais, aquela birra, né, de criança mimada. Eu não vou mais. Também não prego mais. Também não oro mais. E aquela semana para mim foi terrível, a presença de Deus me fazia falta, mas eu não queria admitir, dizia, está tudo bem. Comecei a sentir saudade das coisas antigas, a vida velha, a saudade das coisas que fazia, e pensava, daqui uns dias a minha vida vai estar normal, igual a de qualquer pessoa na face da terra, estará sem esses problemas. E quando foi chegando para o final de semana, o meu coração já não se aguentava de saudade. Mas o orgulho era tão alto, eu dizia, eu não quero. E então eu estava em casa sozinho, aquele dia eu não fui trabalhar. E liguei o DVD de uma evangelização, de uma cantora. E falei, vou assistir. Quem sabe alguma coisa aquece o meu coração, eu me dobre diante da vontade de Deus. Ela cantou a primeira música, mas quando a gente está fora da unção, a gente só vê defeito, né? Só via desafinou ali, ó. Olha lá, precisava de estudo, mas que exagero. Segunda música. Terceira, pelo amor de Deus. Ela acredita nisso mesmo. E chegou um ponto naquele DVD que aquela moça começou a entoar um cântico, e era o Espírito Santo. E a letra do cântico dizia, Espírito Santo, faz a obra. Vem me ungir, eu estou aqui. E ela começou a repetir isso. Espírito Santo, faz a obra. Vem me ungir, eu estou aqui. Eu então tive vontade de deitar no chão da sala da minha casa e eu fiz. Deitei. E fiquei escutando aquela canção que estava acalmando o meu coração. De repente o DVD para no meio da canção. No meio daquele refrão, Espírito Santo. E ela cantava e o DVD parou e eu disse, alguma coisa parou esse DVD, deve estar furado logo agora, que a graça de Deus estava aquecendo o meu coração. E então eu me levanto para dar uns tapas no aparelho, conforme, né? É como costumeiramente a gente faz, né? E quando eu me levanto, irmãos, eu percebo que a sala da minha casa está tomada de uma luz branca, e
do meio daquela luz uma mão que sai, uma mão machucada que sai do meio daquela luz, e eu escuto essas palavras aqui em meu coração: Pedro, tantas quantas forem as vezes das tuas quedas, tantas serão as vezes que a minha mão vai te levantar. Irmãos, ao escutar essa palavra, eu me pus de pé para segurar aquela mão, mas tudo desapareceu. Era uma visão, mas quando eu me pus de pé, todo aquele peso tinha ido embora, toda aquela frustração era nada. E aí o DVD continuou, a moça continuou dizendo: Espírito Santo, eis-me aqui, faz a obra, eu estou aqui, Espírito Santo. Como eu gostaria que aqui nesse congresso pessoas se levantassem para dizer: faz a obra, eu estou aqui, Espírito Santo, vem, aviva, me levanta. Vem, Espírito Santo, age na minha vida, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu conheço a mão que levanta os caídos, e Deus me colocou diante de pessoas que, como a Francesca profetizava ontem, já tinha decidido parar. Vambora, meu irmão. Tem chão para você percorrer ainda. Tem almas para serem salvas. Tem almas, vambora. Você pode dizer: Pedro, eu estou cansado, eu também estou. Vambora, meu irmão. Pedro, eu tenho lutas na minha casa, eu também tenho. Vambora, meu irmão. Tem almas para serem salvas. O teu ministério não pode parar nas tuas lutas, e Deus te levantará aqui nessa manhã mais uma vez. A mão que levanta os caídos está aqui, porque com misericórdia Ele te elegeu. Com misericórdia Ele te elegeu. Ele não te deixará escapar assim tão facilmente. Não. Levantemos as nossas mãos, irmãos. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Faz a oração, eu te dei a palavra. Faz a sua oração agora. Eu vos quero como braseiros vivos, que não se apagam, diz o Senhor. Faz a sua oração. Diz: aquece-me, Senhor. Me dê um novo impulso de anúncio. Eu quero desejar anunciar a tua palavra com muito mais vigor. Meu Senhor, me levanta de minhas quedas. Apruma meus passos. Põe de novo tua palavra no meu coração. Põe tua palavra nos meus lábios. Eu quero dar aos grupos de oração a tua palavra. Eu não quero jogar a conversa fora. Dai-me a unção. Espírito Santo, vem, Senhor. Levanta-me, Espírito Santo. Eu estou aqui. Faz a tua obra. Me liberta. Quebra-se os grilhões da escravidão. Sim, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Me salva. Me toca. Me unge. Me unge, Espírito Santo de Deus. Enquanto o Ministério de Música ministra um cântico, nós oramos, até que Deus nos dê a resposta, até que Deus nos levante, nos salve, nos liberte, até que Deus, meu irmão, se manifeste. Aleluia, Senhor. Aviva meu ser, aviva minha fé, fé que move os montes. Quero avivamento, aviva meu ser, aviva minha fé, fé que move os montes. Quero avivamento. A unção